Olá, bancárias e bancários, o nosso programa de hoje está especial, um programa de aniversário. Completamos 2 anos de exibição com 108 entrevistas com vários temas abordados. Vale a pena você conferir os melhores momentos. Boa noite, Brasília, boa noite, Brasil, boa noite, Além Brasil. Estamos aqui com a primeira edição da TV Bancários, direto da Top TV Brasil e do portal do sindicatodosbancários.com.br. E começamos com um tema muito urgente, campanha nacional dos bancários. Esse tema é um dos mais relevantes do processo da vida bancária e do sindicato, onde nós conseguimos unir todos os bancários de norte a sul do país numa campanha que não envolve só salário, né, mas outras situações também da vida cotidiana do trabalhador. Presidente, a preservação da saúde dos bancários e das suas condições de trabalho sempre constituiu uma das principais bandeiras da luta do sindicato. Com base em que o sindicato decidiu fazer essa pesquisa? A questão de saúde é muito importante. Não adianta você ter dinheiro e gastar todo ele cuidando da saúde. Por isso, desde 2003, né, já vimos fazendo alguns debates, 2001 também, o professor Vanderlei Couto, o professor Mário da engenharia, então algumas situações que a gente via nos anos 90. E agora nós vivemos em outro contexto, né, e nada melhor do que ouvir a professora para depois a gente responder melhor essa pergunta, né, no final, como é que nós vamos atuar em cima disso, né? TV Bancários no ar, hoje 29 de outubro de 2014. Hoje vamos conversar aqui sobre Campanha Nacional 2014. Bom, essa campanha teve um período em que se misturou com a campanha eleitoral, né? Isso, de certa forma, poderia contaminar os resultados da campanha, mas nós vimos que a campanha conteve avanços, né, independente dessa questão eleitoral. Nós fizemos uma mudança também na negociação em relação à questão das cláusulas sociais, que são tão importantes quanto as cláusulas econômicas, porque nós sabemos que uma hora ou outra um detalhe sobre uma proposta pode afetar um indivíduo. Então, na questão de saúde, na questão de até da recuperação do adoecimento, então a gente precisa estar cuidando de pequenos detalhes, e por isso a gente exigiu que tivesse uma resposta também para os itens não econômicos, porque isso não fecharia a campanha. E como esse ano a gente já tinha avançado em outros aspectos, esse ano nós focamos bastante a questão da cobrança de metas. Nós já temos consciência de que as metas são absurdas e a forma como cobrá-las pode tornar ainda mais ruim o ambiente de trabalho. Então nós focamos nessa questão da cobrança de metas nesse ano para que pudesse ter um resultado. Na questão de bancos públicos, né, que a gente faz uma mesa concomitante, ou seja, ao mesmo tempo que está negociando com a FENABAN, também negocia com esses bancos, nós também fizemos com que houvessem mais rodadas de negociação. Deputado, a que a senhora atribui essa expressiva votação aqui no Distrito Federal, colocando a senhora como a terceira deputada mais votada aqui no DF? O povo de Brasília é muito generoso, mas nós sempre tivemos uma concepção de que os espaços políticos, os espaços parlamentares, são espaços de transformação da sociedade. Os mandatos, eles não são um fim em si mesmo. Os mandatos são instrumentos para que você possa fortalecer a dignidade humana e construir uma sociedade mais justa e mais igualitária. Porque os mandatos, eles são transitórios, todos eles, não é? O que não é transitório é a organização da própria população. Então, eu tenho 38 anos de luta, eu comecei minha vida política enfrentando a ditadura militar na época da Universidade de Brasília, lutando pela liberdade, luto pela liberdade até hoje. E a gente sempre buscou fazer um mandato com muita interação e um mandato como espaço realmente de participação e empoderamento do movimento social. Hoje, edição super especial da TV Bancários, nesta quinta-feira, dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Estamos recebendo aqui a grata visita da Jacira da Silva, diretora aqui, faz parte da MNU-DF, ex-presidente do Sindicato de Jornalistas aqui do Distrito Federal, ex-diretora do Sindicep, foi também diretora da CUT-DF, é militante negra. Tudo bom, Jacira? Boa noite. Por entender que o movimento sindical
representado, uma das entidades, que é o Sindicato dos Bancários, sempre esteve comprometido com a nossa luta de combate às discriminações, principalmente a discriminação racial. Por a data 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, nós estamos como uma das metas prioritárias para esse ano, foi o lançamento do 20 de novembro como feriado nacional. Então, a nossa entidade lançou em Recife há 2 semanas e o resultado desse lançamento foi já o projeto que estava no Congresso, já foi aprovado nas 2 comissões e precisa agora na Comissão de Constituição e Justiça para, de fato, se tornar um feriado nacional. Estamos no ar mais uma vez com o nosso encontro semanal com o nosso programa TV Bancários, hoje debatendo o tema reforma política. Considerando as condições que são dadas para uma eleição hoje no Brasil, né, seja para deputado, para senador, para governador, para presidente, ou até para vereador, a gente sabe que os custos são altíssimos e quem banca essa fatura sempre tem o que cobrar depois. O nosso bate-papo hoje, o tema é sobre regulação da mídia. Ter acesso a isso nos faz entender o seguinte: eu posso contar a história que eu quiser. Quando a gente conseguir colocar essa criançada na consciência de que é capaz de construir histórias, seus referenciais, é o primeiro passo. O segundo passo é o Estado entender que o Estado que nós temos, ele só se sustentará, o Brasil só se sustentará como um país soberano, né, se os meios de comunicações forem plurais. E isso quer dizer, concessão não pode ser concentrada e não é propriedade. Estamos de novo com a TV Bancários, o nosso encontro semanal, hoje com o tema Comissão Nacional da Verdade. Apoiado pela Secretaria de Direitos Humanos, apoiado pela Comissão Nacional da Verdade, montaram a Comissão Nacional da Verdade, montaram a Comissão da Verdade do Sindicato dos Bancários. Essa comissão foi instaurada em dezembro de 2013. A gente entrevistou alguns bancários que passaram por esse período de ditadura, muitos que foram presos, alguns que foram dados como desaparecidos e que depois depois da anistia, só agora recentemente nós encontramos um bancário inclusive que tinha mudado de identidade, que participou da guerrilha do Araguaia e que depois voltou a usar a sua identidade verdadeira, e só assim nós o encontramos há pouco menos de um ano. Entrevistamos, mas a gente descobriu muita coisa, essa comissão foi descobrindo muita coisa, então nós não vamos conseguir concluir o trabalho da Comissão da Verdade do Sindicato junto com a Comissão Nacional da Verdade. Nós vamos precisar continuar o trabalho e a gente pretende gerar um material. Já tem muito material escrito, já tem muito material, muita entrevista, vídeos, áudios, e a gente não sabe ainda exatamente como nós vamos juntar isso, mas já é certeza que nós vamos, no mínimo, fazer uma revista. 21 de janeiro, TV Bancários no ar, e hoje para falar de um tema muito importante, falar sobre segurança bancária. E a gente vê que não é só a porta giratória, mas se ela não existir, nós corremos ainda maior risco de atentado contra o patrimônio do banco, mas também contra a vida e a saúde dos trabalhadores, né? Horário de verão, horário de Brasília, estamos de novo com o nosso encontro semanal, o nosso programa TV Bancários. Hoje falando de um tema interessante, Caixa 100% pública. E a gente entende que isso é um processo que não deve ser aberto de forma alguma, porque quem vai perder é a própria governabilidade, né? Ou seja, se o governo fizer isso, ele perde até a possibilidade de governar melhor e ter alguma intervenção na economia do país. Nosso tema de hoje é o problema das filas. Realmente é um problema que atinge tanto os bancários e bancárias, quanto também a população, o usuário do banco. Já vimos avaliado uma série de atividades que o sindicato fez, mas a gente procurou também produzir um novo documentário onde a gente colocasse esse vídeo na internet e que as pessoas pudessem compartilhar e ver o sofrimento, né, de diversas pessoas ao acessar as agências bancárias. Então, creio que é um serviço importante que a imprensa dos bancários produziu e que seria legal aí que todo mundo assistisse. E hoje o nosso tema é interessante. Nosso programa TV Bancários vem com o tema Ler-Dort. Ler-Dort é uma doença que virou uma epidemia nos anos 90, né? Chama lesão por esforços repetitivos, né? E DORT é doença osteomusculares, também
determinados setores do nosso corpo, né? Então, ela é como se fosse um palavrão, mas é uma doença causada principalmente pelo trabalho repetitivo. Então, por isso, essa é a primeira denominação, depois veio a DORT. E dia 28 de fevereiro foi considerado por organismos internacionais o Dia Mundial de Combate a essa doença, porque, como eu disse, né, virou uma epidemia nos anos 90, com a necessidade de aumentos crescentes de produtividade, né, e substituindo mão de obra por uma questão de mecanicista, só que você começou a cobrar 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes mais produção de um indivíduo. Então, e não tinha uma adequação com a nossa capacidade física de estabelecer uma proteção àquele. Então, achávamos que podíamos fazer aquela mesma quantidade de trabalho ou aumentar a nossa produtividade, mas com o passar do tempo vinham essas doenças, que atingem principalmente os membros superiores, então vinculados aos braços, né, e ombros e braços, que são os principais afetados. Hoje, 18 de maio de 2015, vamos falar sobre desaposentação. O termo desaposentação nada mais é que a renúncia a um benefício recebido do INSS e a concessão de um novo benefício, levando em consideração as contribuições vertidas para o INSS após a aposentadoria. Ou seja, o bancário aposentou pelo INSS e continuou trabalhando. Essas contribuições feitas após a aposentadoria são utilizadas no cálculo de um novo benefício mais proveitoso que ele passa a receber. O tema do programa de hoje é assédio moral. E você é isolado do grupo, porque senão você não tem condições de produzir o mesmo que outro, né? Então, normalmente, o sistema de produção bancário, ele inicialmente trouxe bastante essa doença, a Ler-Dost nos anos 80, e a partir dos anos 90 a gente conseguiu identificar também essas doenças psíquicas. Também não tem nenhuma relação visual com o adoecimento, mas que tem atingido a saúde mental de vários trabalhadores. Muitos são assediados, a gente pode falar um pouco mais sobre assédio, mas alguns chegam a adoecimento que traz um transtorno, inclusive, familiar. Estamos ao vivo com o nosso programa TV Bancários, falando hoje sobre as novas regras para a aposentadoria. Olha, esse tema é muito caro para nós trabalhadores, porque, principalmente para aqueles que começam a trabalhar mais novos e que têm que trabalhar muito mais tempo em função do fator previdenciário. Então, o fator previdenciário colocado nos anos 90, durante o governo Fernando Henrique, proporcionou uma economia, em tese, para a Previdência, que não resolveu a situação econômica ou financeira da Previdência Social no Brasil, mas reduziu drasticamente as aposentadorias, né, de quem teria aí os 35 anos para homens ou 30 anos para mulheres. E, em alguns casos, isso chega a 40%, 50% de redução do que era antes dos anos 90, né? Então, do direito das pessoas. Já está no ar mais uma edição da TV Bancários, dessa segunda-feira, dia 14 de julho de 2015. O tema do programa de hoje é a venda do Banco Internacional HSBC. Não é a maior proposta financeira que, de repente, é a melhor proposta econômico-social para o país. Fomos já ao CAD, que é o Comitê Administrativo de Defesa Econômica, responsável por esse processo todo de concorrência entre as empresas para assegurar o direito do cliente, do consumidor, na perspectiva de assegurar a concorrência e denunciando que esse processo vai elevar ainda mais o grau de concentração no sistema financeiro nacional. Então, assim, nós estamos procurando todos os atores. O sindicato, a Contraf, está atuando fortemente, firmemente, para ver se a gente consegue que as autoridades públicas, de fato, intervenham no sentido de garantir os empregos, que é o principal nesse momento, é assegurar o emprego dessas 21 mil pessoas, pais e mães de família. Abordando hoje sobre a conjuntura política e econômica. Quem está aqui conosco mais uma vez é o Eduardo Araújo, presidente do Sindicato dos Bancários do Distrito Federal. O governo está apontando pouco para o desenvolvimento. Está mais nessa questão de fazer ajuste fiscal e menos desenvolvimento.
nós temos que continuar garantindo emprego e renda. Nós vemos aí algumas situações onde o emprego está sendo atacado, como é o projeto de terceirização que nós sempre fizemos enfrentamento. Há um pouco de investimento na indústria nacional e na agricultura, mas aí tanto a indústria quanto a agricultura, que tem seus representantes de sindicatos, né, que é a Federação da Agricultura ou Federação da Indústria, são os sindicatos patronais, que é a Cátia Abreu e o Monteiro lá na indústria. Já está no ar mais uma edição da TV Bancários, desta quarta-feira, dia 5 de agosto de 2015. O tema do programa de hoje vai ser sobre as resoluções da 17ª Conferência Nacional dos Bancários, que aconteceu em São Paulo, do dia 31 de julho ao dia 2 de agosto. A 17ª Conferência é um encontro de bancários de todo o país e de todos os bancos, né, para que a gente possa finalizar o processo que começa no sindicato de base. Nós temos o sindicato de base, que é a primeira instância do movimento sindical. Então, ela pode ser circunscrita a um estado, a um município ou uma região, um conjunto de vários municípios. No caso do Distrito Federal, ele é único, né? O tema do programa de hoje, Auditoria Cidadã da Dívida Pública. Eu recebo aqui a auditora aposentada Maria Lúcia Fatorelli. Muito obrigado pela presença, doutora Maria Lúcia. Muito obrigada pela oportunidade. É um prazer recebê-la aqui. A dívida pública é uma dívida contraída pelo poder público, que pode ser pela União, pelo governo federal, pode ser contraída pelos estados, ou empresas nacionais, estatais, bancos públicos. Quer dizer, uma dívida contraída pelo setor público é considerada uma dívida pública. Hoje, continuando a falar sobre as negociações da campanha nacional. Para isso está aqui comigo o nosso presidente Eduardo Araújo. A movimentação tem sido muito, hoje teve Gama. Só para relembrar os internautas, quais as principais reivindicações dos bancários neste ano, presidente? Bom, das principais reivindicações, não podemos deixar de dar o valor que tem, é a questão financeira. A nossa reivindicação é de 16%, né? Um pouco acima da inflação aí, para um valor de produtividade. Nós estamos apurando aí que a inflação deve estar acima dos 10%. E, além disso, a gente pede um piso para os bancários aí de R$ 3.800, a PLR de 3 salários mais R$ 7.900. E a gente quer avançar na discussão do valor da cesta alimentação, da auxílio creche, do Vale Refeição, também do Vale Transporte, né, considerando que poderia ser também Vale Combustível, aumento do valor do Vale Cultura. Hoje nós vamos falar sobre as negociações da Campanha Nacional 2015. Daqui a pouco nós vamos falar com o presidente Eduardo Araújo, que está lá em São Paulo, participou hoje da reunião com a FENABAN. E hoje, então, a gente apresentou todas as reivindicações finais, com argumentação, debate. Algumas ficaram de ter resposta, outras já foram negadas no ponto, como foi o caso do auxílio creche e da discussão de encarreiramento em bancos, né? De você ter uma proposta que realmente consiga atuar em todos os bancos. Mas a gente sabe que não pode desistir diante de qualquer negativa. E ficou para que os bancos façam uma espécie de assembleia deles e dos presidentes, que está agendada para o dia 24, para que eles possam apresentar, então, uma contraproposta. A luta continua e a luta foi pesada, né? Muito pesada e continua, e nós temos ainda um desdobramento que deve forçar aqui para que a gente tente resolver ainda este mês, né? Ou seja, até amanhã. Nós fazemos sempre uma análise de conjuntura e, no caso, o DIEESE, que é o departamento que faz a assessoria econômica, faz esse levantamento de qual é o resultado dos bancos, de como anda a economia brasileira, de como anda a economia mundial. E a gente também tem o DIAP, que é a assessoria parlamentar, que observa aí como anda a conjuntura política, os desdobramentos, o que pode acontecer ou não pode. Em qualquer situação, né, o ser humano tem que sair sempre na melhor fase. Como jogadores de futebol também, tem que sair na melhor fase, não na pior fase, que aí já perde o nome todo, né? Então essa é uma história que a gente também trabalha para a greve. Hoje nós vamos abordar um balanço sobre a greve até o momento, o que está acontecendo, o que pode acontecer.
e era extremamente complicado. Então, a partir de 2003, a gente vê as greves, né? E aí, na coluna ali, número de dias de greve. A gente tem 4 dias no Banco do Brasil e 8 na Caixa. Depois, 2004, um ano bem complicado, nós ficamos 30 dias de greve. Por menor que seja, de repente, o público atendido, qualquer proposta que foi colocada na mesa e foi deliberada nos congressos, a gente defende até o final. E quando os bancos dizem, agora encerrou a negociação, esse aqui é o limite, a gente vai realmente apreciar na Assembleia, e se não for aprovado, a gente volta para tentar uma nova negociação. Hoje, recebendo nossa convidada especial, Maria Mello, ela é integrante do comitê do FNDC aqui no DF, é uma jornalista também, uma profissional de comunicação. Quanto maior é a independência econômica dos meios de comunicação com o Estado, enfim, com a sociedade, maiores são os níveis de democracia. Então é muito importante que a gente desconstrua e saiba que tentam nos vender, nos passar um discurso de que a democratização da comunicação é censurar os meios, quando na verdade é o contrário. De 19 de novembro de 2015, o presidente do Sindicato dos Bancários de Brasília já está aqui ao meu lado, Eduardo Araújo, para falarmos sobre assédio moral e também sobre a segunda parte da campanha do sindicato contra essa praga. Nós temos uma pesquisa que demonstra aí que grande parte dos bancários estão submetidos a alta pressão pelo cumprimento de metas, e isso transforma um ambiente favorável ao aparecimento e ao exercício de um assédio que pode se transformar em moral. Então, nós temos uma pesquisa junto com a ANB que demonstra, com dados estatísticos, a quantidade de pessoas afetadas e também a quantidade de pessoas que já viram ou já presenciaram assédio moral, e é muito alto. Faço a denúncia, seja como testemunha ou como vítima, e a gente precisa da ajuda de um do outro. O sindicato precisa da ajuda para ter os elementos e para que esses fatos não ocorram. A nossa prioridade é prevenir o assédio. Então a campanha busca um pouco mais nisso, de divulgar o assunto, que todos conheçam, inclusive aqueles assediadores, e que a gente vai para cima dessas pessoas, né, que eventualmente não se corrijam ou que não tenha interesse de ter uma relação mais humanista com os outros, né? Ninguém que é funcionário de banco é banqueiro. São apenas funcionários e podem ser retirados, como também podem estar sendo assediados. Então a gente vai buscar sempre avaliar todo o procedimento. Abordando hoje sobre a situação dos negros no Brasil, no mercado de trabalho, principalmente nos bancos. Os negros foram trazidos de forma violenta para o Brasil, né? Em qualquer situação que a gente pense em falar de ser negro, a gente tem que pensar que os negros foram trazidos como escravizados. E essa é uma condição que durou mais de 300 anos. E hoje, numa sociedade onde nós vimos aí uma série de ataques, né, à condição de ser negro, de ter o cabelo diferente, de ter a cor da pele diferente, de ter olhos diferentes, e aí você pode ser taxado com adjetivos nada qualificáveis para um ser humano. E nós não temos uma proteção legal que realmente coloque respeito, né, ao ser humano. Então, muitas das vezes, quando a pessoa tem um ato de racismo e você vai fazer uma denúncia, as pessoas ficam com raiva. Se a gente faz uma proposta de, pelo menos uma reparação daquilo que foram os 300 anos de escravidão no Brasil, as pessoas acham que você está fazendo racismo ao contrário. E se você vai à delegacia, ao invés de discutir racismo, é discutido uma injúria, né? Na verdade, é muito difícil participar de uma sociedade onde você é maioria, mas no processo de ascensão social você está sempre de lado. Estamos começando mais um programa hoje para falar sobre direitos humanos. Amanhã é comemorado o Dia Internacional dos Direitos Humanos. E aqui no estúdio eu recebo o presidente do Sindicato dos Bancários de Brasília, Eduardo Araújo. Liberdade, igualdade e fraternidade. Então, esses dois primeiros pontos, igualdade e liberdade, são... primeiro a gente tem que tratar todo mundo igual. E aí tem na Constituição falando, à medida das nossas desigualdades. E a liberdade, ela é o que mais pega na nossa sociedade, é que nós temos uma polícia militar agressiva,
e o Brasil tem 30 anos agora de democracia, mais 20 entre 40 e 60, então nós temos apenas 50 anos de democracia no nosso país, e o restante nós tínhamos ditaduras ou imperadores que não davam nenhuma liberdade para ninguém. Então, os direitos humanos trata dessa questão de liberdade. E aí não só a liberdade de se transitar, mas também de, por exemplo, aqui o artigo 9, né, que fala assim: ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado, né? E isso são violações claramente dos militares, principalmente da polícia militar, e aí a gente pode discorrer um pouco sobre isso depois, mas também dos militares que, quando tenham alguma revolução, né, na verdade golpes, eles atuam simplesmente para tirar todos os nossos direitos. A partir desse instante, a liberdade será algo vivo e transparente, como um fogo ou um rio. E a sua morada será sempre o coração do homem. – 155 anos da Caixa, o que de repente isso nós temos que refletir sobre os 155 anos, o que nós temos que comemorar e o que nós temos que refletir e cobrar acima de tudo, não é mesmo? O presidente Eduardo Araújo está aqui comigo hoje. Correto, né? Todos os empregados e empregadas da Caixa, né, estão de parabéns pela manutenção da empresa pública e forte, que enfrentaram todos os desafios aí para manter a Caixa como um banco público, mas que tem rentabilidade, né? Mas a gente precisa cobrar a direção da Caixa uma nova postura para que a gente não tenha uma degradação das condições de trabalho. Então a gente agradece a participação dos concursados, que ainda não foram chamados, que se juntem às atividades do sindicato para a gente manter a Caixa 100% pública, como no ano passado a gente conseguiu o compromisso da Presidência da República e da presidente da Caixa, né, que não haveria esse processo pela iniciativa da presidência. Mas a gente está vendo aí no Senado essa ameaça de volta, e a gente tem que vencer mais uma batalha. Hoje, conversando mais uma vez sobre o projeto de lei do Senado 555, PLS 555, que pode levar à privatização de estatais como a Caixa, BNDES, Banco da Amazônia, e também afeta o Banco do Brasil. Para isso, nós estamos trazendo aqui um especialista neste assunto, o Fernando Neiva. Ele é conselheiro de administração eleito da Caixa Econômica Federal. É importante ressaltar a luta que os sindicatos bancários de Brasília têm contra esse PLS 55. Não é à toa que nós estamos aqui na TV dos bancários fazendo esse debate. O processo desse PLS é que ele afeta diretamente as empresas estatais em todo o país. Hoje, praticamente, nós temos 140 empresas estatais e públicas, entre elas, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, o Banco Nacional do Desenvolvimento, que é o BNDES, o Banco do Brasil, a Petrobras, os Correios, o BASA, o BRB aqui de Brasília. Esse projeto ele vai afetar diretamente essas estatais. De que forma? Permite a abertura do capital dessas empresas. Hoje nós vamos falar sobre os números da Secretaria de Assuntos Jurídicos do Sindicato. E nesse período, pelos números que a gente vai mostrar aqui na tela, a gente percebe que o sindicato tem assim, uma amplitude muito grande no atendimento jurídico. A diretoria jurídica do sindicato, o departamento jurídico do sindicato, ele é muito procurado pelos bancários. É mais um instrumento de luta, é mais um instrumento que o bancário tem à disposição para que o sindicato, de fato, proteja esses trabalhadores. Então, como eu disse, é importante a gente ter um corpo jurídico bastante atuante para que a gente possa defender esses trabalhadores. Estamos no ar de novo com o seu programa TV Bancários, hoje falando sobre atendimento da Secretaria de Saúde do Sindicato. Quem está aqui comigo é o nosso diretor de saúde, Watson Boaventura. É uma das coisas que nos mais preocupa, né? Um dos motivos quando a gente pensou em criar essa parceria com a ANB, ou seja, nem criar, retomar, foi um momento em que nós também, dirigentes sindicais, nós nos deparávamos com esses sofrimentos e nós não estávamos tendo condições de dar respostas aos trabalhadores. Por isso, um projetinho que a gente fez conversando com a Ana Magnólia, veio essa proposta dos riscos psicossociais associados à gestão.
e nós vamos conversar sobre um assunto que o último dia de fevereiro é lembrado como o Dia Internacional de Combate às Lerdort. Procure a Secretaria de Saúde do Sindicato para que tenha orientações. Se já houve um evento que você teve que ficar afastado por uma doença Lerdort, faça o comunicado de acidente de trabalho para que, caso necessário um afastamento superior a 15 dias, você tenha resguardado vários direitos aí que a gente conquistou. Então, a consciência é o primeiro passo. Se você está vendo algum colega com dificuldade, ali trocando de braço para poder fazer uma atividade, oriente assim, olha, vai ao médico e não faça qualquer tipo de tratamento por conta própria, né? Ou que você use medicamentos que você não sabe a consequência depois. Nessa segunda-feira nós vamos falar sobre a situação, sobre a conjuntura econômica e também falar sobre os lucros dos bancos. Então é um modelo também perverso da economia no Brasil, de que para reduzir taxa de inflação tem que usar a taxa Selic. Isso é muito ruim e a gente não vê com muita efetividade, porque a taxa Selic foi aumentando e você não viu a taxa da inflação sendo reduzida na mesma proporção. Na verdade, ela cresceu até atingir 2 dígitos e agora há sim uma redução, uma deflação, vamos dizer assim, no sentido de se comparar com o ano passado, mas é por conta da redução do consumo. Então, tudo isso é um modelo econômico e o governo, evidentemente, está fazendo parte disso. Hoje, 25 de maio de 2016, vamos falar no programa de hoje sobre a importância de se debater um BRB 100% público. Para falar sobre esse assunto, está aqui no estúdio comigo o secretário de Estudos Socioeconômicos do Sindicato dos Bancários aqui do DF, Cristiano Severo. Nós temos tido frequentemente reuniões com os delegados sindicais e com os funcionários do banco, reuniões essas onde a gente tira uma preparação, tira estratégias de como atuar. Então, como a gente falou, a estratégia é de mobilização, é de atuação no sindicato, de atuação com o banco, de atuação de interlocução política e com certeza a tua contribuição será muito bem-vinda e participando das nossas reuniões a gente tirará uma estratégia da qual com certeza você fará parte. Já está no ar mais uma edição do programa TV Bancários, hoje para falar sobre o PLP 268. Você vai entender tudo sobre esse projeto no programa de hoje. Primeiramente, a gente colocar uma pessoa estranha para cuidar de recursos de terceiro é a mesma coisa que colocar bancos, né, para poder administrar. Então, certamente, como é que se faria esse tipo de seleção? Que players, né, quem que jogaria nesse mercado para poder fazer com que os investimentos dos recursos da poupança dos trabalhadores fossem investidos? Então, é uma situação que eu acho anômala, né, de colocar um deputado, um senador colocar uma proposta dessa e aprovar esse tipo de situação, colocar alguém que vai administrar a poupança que durante a vida de vários anos de trabalho, alguém deixar em risco por conta de um profissional que não vai ter nenhuma responsabilidade no futuro se isso acontecer. Pois na noite de ontem aconteceu uma cerimônia lá no Teatro dos Bancários, a cerimônia de posse da diretoria do triênio 2016-2019. E aqui com a gente o presidente Eduardo Araújo vai comentar, vai falar as expectativas para esses próximos anos. O que a gente tem que fazer é agradecer, né? Então foram 3 anos com bastante dificuldade e que a gente sofre fisicamente, né? Todos os problemas que a gente atende aqui no dia a dia, mas conseguimos ajudar bastante pessoas e isso no individual, mas a gente vai colocar a estrutura sindical dos bancários aqui, a disposição de cada um dos bancários que acreditaram e mesmo daqueles que não votaram no nossa chapa, porque a gente agora passou a eleição, o nosso momento agora é de construir um sindicalismo forte e que traga resultados para os bancários e bancárias do Brasil. Tema infelizmente polêmico, que é a Lei da Mordaça. Quem está aqui conosco, deputado Chico Vigilante, deputado distrital pelo Partido dos Trabalhadores do Distrito Federal. Está também a diretora do Sindicato dos Professores DF, professora Letícia Montandon, e também a professora
Pilar Acosta. Olha, essa é uma demonstração clara de uma escalada que tem tido nesse país, no sentido de calar direitos, de impedir debates, e aí inventaram essa história de escola sem partido, que na verdade é uma ideologia, né, daqueles que querem professores amordaçados, professores que não formam uma sociedade crítica. E nossa sociedade vai ser dividida por muros. Muros como aquele muro que dividiu a Esplanada. E aquele muro, ele é só um símbolo material de uma coisa que a gente está tendo na sociedade. Muros da cor da pele, muros do sexo, muros da identidade de gênero, muros da orientação sexual, muros das crenças religiosas. Vamos acabar com esses muros. Outra forma também da população se posicionar é cobrar do poder público o que realmente a educação brasileira está passando, né? Pelo acesso à educação, cobrar educação para todos, uma educação de qualidade, que a escola esteja equipada, né? Que seus filhos tenham merenda. Estaremos de volta na próxima semana, agora ao vivo, com o seu programa TV Bancários. Até a próxima!